Olá, curso de administração da Faculdade SMG. Eu sou o professor Alex Caparelli e mais uma aula de gestão de recursos materiais. Essa aula de hoje é a parte 2 da nossa aula 9, que fala sobre Just in Time. Na aula passada nós trabalhamos o Just in Time na primeira parte. Hoje na aula 10 da semana 11 nós vamos trabalhar a administração de materiais, Just in Time, parte 2, tá certo? A gente tem bastante material e para concluir todo esse material aí, a gente precisaria de um pouco mais de aula, né? Ter aí, sei lá, umas 4 ou 5 aulas para falar aprofundadamente sobre Just in Time, né? Mas a gente, infelizmente, não temos esse tempo, então eu consegui condensar em apenas 2 aulas grande parte desse material para que vocês pudessem pelo menos saber o básico, né? Aí dentro disso aqui eu coloquei um rico referencial bibliográfico aqui, né? Falando de muitas coisas, inclusive são 2 páginas aqui, né? Eu acabei utilizando alguns autores bastante reconhecidos, bastante renomados a respeito dos recursos materiais e patrimoniais, né? E isso aí nos gerou uma aula riquíssima em informações, tá? Na próxima aula nós vamos falar a respeito de Kanban, que é uma continuidade disso aqui. Eu até no último slide eu deixo vou fazer uma redundância aqui, eu deixo uma ligação. Isso ficaria pior se falasse elo de ligação, né? Eu deixo um elo aqui com o Kanban, tá? O que faz o JIT com o Kanban, né? A relação que existe do JIT com o Kanban, tá certo? E aí na próxima aula a gente vai ver. Bom, só lembrando vocês o seguinte: pelo nosso calendário, a nossa próxima semana, né, é um feriado. Feriado de Tiradentes, dia 21. Então nós não vamos ter aula na próxima semana, que seria essa aula de Kanban. A outra semana é a semana de avaliações. Então nós vamos ter provas, e a nossa prova da nossa disciplina, ela vai até a aula de hoje, que é a parte 2 do Just in Time. Tá bom? Tá certo? Aí nós vamos ter a nossa avaliação. Na outra semana, na próxima semana, aí sim a gente vai ter, né, a matéria nova, né, ou continuação dessa aqui, mas já junto com esse elo aqui do Kanban, tá certo? Aí a gente vai para o segundo bimestre já para poder concluir todo esse material aí. E aí, pessoal, para iniciar essa aula eu vou pedir para que vocês dêem uma curtidinha aí, aqui ou aqui. Que vocês dêem uma curtida aí. Tem que se inscrever no canal, né, pessoal? Vamos colocar, né? Vamos colocar quantidades aí também, né? Dá um cliquezinho no joinha lá para eu saber que vocês estiveram lá. No final da aula eu vou apresentar uma atividade, que é a última atividade desse bimestre. E aí vocês não esqueçam que o termo de avaliação nosso é assim: cada participação de aula tem uma palavra-chave, uma atividade e a presença. Quando você coloca atividade mais a palavra-chave, eu já automaticamente reconheço que você esteve presente nessa aula, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que acabam não assistindo a aula e colocando o material, ou ainda coloca atrasado depois porque assistiu atrasado, e aí acaba não gerando aqui esses pontinhos aí da aula, tá? Então a soma disso aí vai dar 4 pontos de todas essas aulas, essa média. Vocês devem estar ouvindo um barulho, uma interferência. É que eu tô gravando, esse horário que eu tô gravando, tá caindo uma chuva bem forte lá fora, né? Ainda bem que não chove aqui dentro, né? Tá caindo uma chuva bem forte, e por motivo dessa chuva, né, tá tendo um pouquinho de barulho aqui que tá interferindo um pouquinho na nossa aula. Mas eu vou seguir assim mesmo, tá? Acredito que todos vocês vão conseguir ouvir muito bem.
Tem um pouquinho lá no fundo, lá o barulhinho de chuva, dá até um pouquinho de sono, mas é assim mesmo, né? Então, pessoal, para a gente iniciar a nossa aula, vamos dar uma olhadinha na nossa capa aqui, tá? Olha, pode dar uma olhadinha. Olha, curso de administração. A nossa disciplina chama-se Gestão dos Recursos Materiais. E ela está no 5º, 6º e 7º períodos, né, do curso de administração da Faculdade Santa Maria da Glória SMG. A nossa aula é a aula 10, parte 2, que fala a respeito de Just in Time. E aí a gente vai falar do projeto do sistema de produção JIT, o layout para o Just in Time, gerência de linha para o Just in Time, depois um pouquinho sobre qualidade total. Aí eu vou ter uma explanação bem grande para vocês aí a respeito disso. A redução de tempos envolvidos no processo. Tem também o fornecimento de materiais de Just in Time, o elemento humano no Just in Time e a relação do JIT com o Kanban. Aí a gente encerra com uma atividade, que é a última atividade desse bimestre para vocês, tá certo? Pode dar uma olhadinha aqui pro tio, ó. Então esse aqui é o que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, tá? Eu outro dia eu recebi um comentário lá no meu na minha página, né, do YouTube, no Alex Caparelli, e uma pessoa que não é daqui, não é aluna nossa, né, e ela colocou um comentário assim: nossa, demorou 5 minutos para começar a falar da matéria. Aí deu uma risadinha, kkk, né? Eu respondi muito educadamente e disse assim: olha, é que essa aula é uma aula exclusiva para o curso de administração da Faculdade SMG. Então os alunos estão acostumados e estão seguindo uma linha. E dentro dessa linha, a gente tem que fazer uma introdução, como se fosse um artigo, um livro, qualquer uma obra. Aqui a gente precisa fazer uma introdução, a gente faz um resumo, faz uma introdução e depois a gente começa a falar a respeito desse material, né, a respeito dessa teoria. Então, assim, já de antemão já falo, né? Se a pessoa não é nosso aluno, mas quer aprender, né, quer acompanhar uma aula dessa aqui, sempre haverá uma introdução aí de uns 5 minutinhos para a gente poder falar a respeito do que é a aula, né, mostrar um resumo aqui, fazer uma introdução, para aí sim, né, porque eu preciso criar esse elo da aula passada com a aula de hoje. E aí acaba tendo esses 5, 6 minutinhos aqui dessa introdução aqui para fazer a entrada, né, nesse elo sem redundância de ligação. Tá certo? Então vamos começar agora sim para os nossos alunos, e quem não for nossos alunos, que já comece a estudar a JIT a partir daqui, né? Então vamos falar sobre o projeto de produção do JIT. Olha, projeto de produção para o JIT. E a chuva tá caindo, viu, gente? Projeto para manufatura JIT. Tradicionalmente, a maioria das empresas deseja aceitar todos os pedidos de clientes. Mas isso é normal, né? Para vender mais, ganhar mais, produzir mais. Ou ao menos oferecer uma larga faixa de opções de produtos para que os clientes possam escolher. Contudo, esta prática gera confusão na missão da manufatura. O autor coloca aqui perda de foco. Aumenta a probabilidade de ocorrência de erros e aumenta os custos. Nas empresas que adotam o JIT, o mercado-alvo é geralmente limitado e as opções de produtos são igualmente limitadas. Conforme Correia, Gianese, 1992, página 76, tá bom? Olha aqui. Ó, eu não sei como que vai ficar essa chuva aqui no nosso áudio. O barulho tá bem forte, tá? Mas eu vou
vou seguindo assim, tá bom? Se tiver interferência aí, vocês não entenderem depois, me passa um recadinho lá que eu retorno para vocês, tá bom? Vamos falar aqui sobre o projeto da manufatura. Por que é necessário fazer um projeto para manufatura JIT? Porque se eu tenho uma organização que ela está acostumada a trabalhar numa produção, eu poderia colocar umas aspas aqui, produção normal, mas o JIT também é normal. Depende o modelo, a forma que você vai produzir. Então, pessoal, para eu desenvolver uma manufatura JIT, Just in Time, eu preciso também ter um planejamento. Então eu preciso desenvolver um projeto para que eu possa me alinhar àquelas condições, àquela metodologia de produção. Por quê? Porque a metodologia de produção, entre aspas, normal, ela vai ocorrer de que forma? Eu vou juntar bastante matéria-prima, insumos, vou colocar na linha de produção e produzir. O Just in Time é uma metodologia diferente, ele vai utilizar de recebimento, entrada, input, processamento, fabricação, process, e depois saída, que é o output, tá? Depois de pronto. Já vai direto da linha de produção para a expedição, já é colocado em um veículo de transporte e já é enviado automaticamente já para o cliente, para aquele que fez a compra ou fez o pedido, ou seja lá o termo que você queira usar nessa situação, tá? Então, o próprio autor diz aqui no nosso slide, tradicionalmente a maioria das empresas deseja aceitar todos os pedidos de clientes, certo? Certo. Existe algumas situações de demarketing. O que é o demarketing? O demarketing é quando você desacelera, quando você diminui a publicidade, as propagandas, qualquer tipo de promoção, né, para que você não tenha aumento de vendas e aí você não consiga dar conta de atender esses pedidos. Aí você faz um demarketing para desacelerar, para vender menos. Nossa, professor, existe uma coisa dessa? Existe, porque se a demanda for grande e você não conseguir produzir em cima dessa demanda, você vai queimar o filme. A pessoa, o cara faz um pedido aqui para uma semana, ele precisa disso aqui no estoque dele, e você atrasa 2 semanas para entregar, e aí você vai se queimar. Então se faz demarketing para poder normalizar esse funil aí, né, não perder clientes por não entregar o produto, né? Mas isso aqui é igual aquele pessoal de informática. Eu tiro a sarra deles, mas eu trabalho com eles, então é sarrinho mesmo. Aparece gente lá querendo fazer um trabalho, né, um serviço na sua máquina. Precisa formatar, precisa arrumar, eles aceitam tudo. Mas na hora de entregar, cara, demora, atrasa. Aí você fala, mas por que você pega se você não vai dar conta? Para não perder o serviço, não perder de ganhar. Então isso aí é complicado. Na indústria não pode fazer isso, tá? Porque se você atrasar, você vai ter sérios problemas aí com os seus clientes. Não dá para fazer isso aqui. Tá? Então, ele pode oferecer uma larga faixa de opções de produtos para que os clientes possam escolher, né? Quando ele vai oferecendo muito. Agora, esta prática pode gerar uma confusão na missão da manufatura, tá? Porque ele pode perder o foco. Então, se eu não tiver um projeto, uma coisa que vai entrar naquela linha de produção de um jeito mais organizado, mais efetivo, eu vou ter problemas na produção. As empresas que adotam o Just in Time, o mercado-alvo geralmente é limitado. E essas opções de produtos são igualmente limitadas também. Se eu tiver uma gama muito grande no meu portfólio, tiver muitos produtos ali, eu não consigo fazer Just in Time. Porque eu não consigo colocar na linha de produção tudo aquilo que eu recebo no exato momento. Então se eu fabrico lá 5 peças disso, 2 daquilo, 10 daquela outra, então eu vou ter que ter insumos diferentes também. Muitas vezes o fornecedor também é diferente, então eu não consigo fazer Just in Time. Eu consigo fazer Just in Time quando? Quando é uma única peça,
ou quando o meu pedido é muito grande e aí eu trabalho uma semana fabricando aquele produto, mesmo tendo outros produtos no portfólio. Então é um cuidado que a gente precisa ter. Senão eu posso ter sérios problemas na minha produção, tá certo? Então muito cuidado, muita atenção no projeto de sistema de produção para a gente, tá? Porque não são todas as empresas que podem encaixar, né, que pode se adequar ou se alinhar à produção de just in time, tá certo? Just in time chega, produz, sai, tá? Input, processamento e output e manda embora, tá certo? Vamos para mais uma aqui que eu vou falar sobre o layout do JIT, que também é diferente. Olha, os objetivos de redução de estoques, redução dos lotes de fabricação, envolvimento de mão de obra, fluxo contínuo de produção e aprimoramento contínuo, presentes na filosofia JIT, impõem algumas mudanças na forma de arranjar os recursos produtivos no espaço disponível da fábrica. O layout tradicional para empresas que produzem certa variedade de produtos tem sido o layout. E aí o modelo utilizado é por processo ou ainda o layout funcional. Quem falou ali? Correia e Gianesi, 1992, lá na página 80. Olha só. Por que precisamos trabalhar o layout? Porque o modelo dentro da organização ele pode ser diferente. E muitas vezes é mesmo, tá? A maior parte das vezes é. Como o just in time chega insumos e matérias-primas, já entra na linha de produção, já sai para expedição, eu não tenho local para armazenamento, a não ser o armazenamento de momento, que é aquele que eu descarrego e enquanto eu vou alimentando a esteira pelo aquele período, pelo aquele dia, eu vou colocando, descarrego e coloco na esteira. Bom, o layout de um modelo que não é JIT, ele tem um depósito, tem um almoxerifado, então eu vou guardando, não que o almoxerifado seja só matéria-prima, tá, gente? Ele pode ser ferramentas, ele pode ser uma porção de outras coisas, insumos, inclusive, que vão dar suporte à produção. Então, no caso do just in time, eu não tenho o depósito ali para eu receber, armazenar, ficar ali o tempo que for necessário para entrar. Não, eu vou recebendo, vou colocando na linha de produção. Então, o armazenamento momentâneo desses produtos, insumos e matérias-primas, ele tem que estar ali adequado ali na entrada da esteira. Então, quando a empresa está sendo criada, está sendo planejada, e aí ela vai criar o seu próprio barracão, o seu próprio espaço. Então eles já projetam para que existam duas entradas, ou uma entrada e saída, e que essa entrada ela já descarrega ali na boca da linha de produção e a saída do outro lado ali já pega o produto pronto e já sai, né, para a rodovia, para o local onde ele possa sair. Então ele já é projetado dessa forma também a fábrica. Algumas fábricas pagam aluguel, então ela não consegue ter a localização, né, o prédio, as benfeitorias próprias para o just in time. Algumas até são porque foi fabricado daquele jeito, porque foi feito daquele jeito, né? Então, no próprio layout, existe também o desenvolvimento que está dentro daquele projeto da fabricação de layout. Eu não posso colocar em qualquer lugar, eu não vou ter local para armazenamento de matéria-prima. Também posso não ter de produto acabado, apesar que às vezes fica 1 ou 2 dias ali, que não é correto. O correto é terminar já ir para a expedição. Mas às vezes por algum atraso de transporte, caminhão, da própria logística ali, ele fica ali no chão de fábrica ali por algum momento, algum tempo, horas ou um dia, né? Então ele precisa ser desenvolvido esse layout também para que isso ocorra. E o layout da fábrica ele é desenvolvido exatamente para que não haja atrasos, impedimentos, barreiras, problemas com acidentes, com poluição.
Então ele é projetado para que crie um dinamismo na fabricação. Tá? Então ele pode ser, uma empresa que trabalha com just-in-time, ele pode ter um layout diferente dessas que não trabalham com o just-in-time. Tá certo? Então é um campo de visão também daquilo que vai ser desenvolvido na própria organização em relação ao desenvolvimento, né, da sua fabricação, e nesse caso do JIT, do just-in-time. Beleza? Vamos para mais uma aqui que eu quero falar sobre o gerenciamento da linha para JIT. Olho. Gerência de linha para JIT, just-in-time. As linhas de produção não são exclusivas do sistema JIT, tendo sido aplicadas em um número muito grande de empresas nesse século. Contudo, o sistema JIT traz algumas diferenças na aplicação das linhas de produção, assim como na forma de gerenciá-las. A gerência de uma linha de produção geralmente tem ênfase no balanceamento da linha, ou seja, na alocação das diversas tarefas necessárias para a execução completa da montagem ou fabricação, aos postos de trabalho que compõem a linha, de modo a garantir que todos os postos tenham cargos de trabalho equivalente. Desse modo, o tempo de ciclo de linha, que é o intervalo de tempo entre a finalização de 2 itens consecutivos, é dado pelo tempo de ciclo das estações de trabalho, que devem ser iguais. Correia Janese, 1992, página 83. Né? Nossa obra é baseada, nossa aula é baseada na obra de Correia Janese, por isso que estamos sempre colocando o nomezinho deles aqui e aquele referencial bibliográfico lá no final. Né? O referencial bibliográfico da obra deles também, tá bom? Beleza? Então pode dar uma olhadinha aqui, olha. A gerência da linha para o just-in-time era um pouquinho diferente, sim. Mas o administrador, o gerente de produção, o diretor de produção, esse cara normalmente ele tem certa experiência, ou se não tem certa experiência, já estudou, já fez um curso de administração, com ênfase em logística, né, ou em produção, uma especialização talvez, que vai te dar subsídios para poder tocar, para poder fazer essa linha. E ele também vai ter o conhecimento de que um just-in-time é diferente de uma linha de produção sem o just-in-time. Eu tenho algumas coisas que eu utilizo no just-in-time que eu não utilizo na outra, e vice-versa. O armazenamento, por exemplo, é um exemplo. Né? Eu hoje estou redundante demais. Tá certo? Então, na linha de produção, a linha de produção ela não é exclusiva do just-in-time, e também ela não é exclusiva do modo operandi, que não é just-in-time. Ele é aplicado sim por várias empresas há muito tempo já, mas o sistema JIT traz diferenças na aplicação dessa linha de produção, sim. Tá? E como consequência, o modo de gerenciamento dela vai mudar, vai ser outro modo. Eu vou ter que ter uma dinâmica diferente. Apesar que eu posso não estar em just-in-time, muito dinâmico, super rápido, não faltar material na esteira de produção, a expedição ser muito rápida ao receber, fazer a conferência dos padrões de qualidade ali, já colocar na expedição para o transporte e já retirar rapidamente sem armazenar lá na parte final. Pode ocorrer isso sim. E eu conheço várias empresas que fazem isso de um modo muito eficiente. Vai recebendo, quase não fica parado o material, quase não tem estoque parado e rapidamente já vai para a linha de produção e já é retirado e já é mandado para o cliente muito rápido mesmo. Mas eles são diferentes nas suas formas, né? A forma de gerenciar é outra, porque você precisa ter um olho na dinâmica bem mais apurado, porque se faltar insumos ou matéria-prima ali em qualquer momento, você vai para a linha de produção, porque você não vai ter estoque para fazer essa reposição rápida aí. E aí então você precisa estar muito atento em relação a isso aí, né? Então a gerência de uma linha de produção, ela tem ênfase no balanceamento da linha,
ou seja, nessa alocação de diversas tarefas que são necessárias para executar, né, a tarefa de produção, né, de montar, de fabricar e tal, né? E aí as pessoas que estão nesses postos de trabalho, né, que estão nessas linhas de produção, elas precisam garantir que essa carga de trabalho seja equivalente à alimentação da esteira. Muitas vezes no just in time, não só por falta de material, mas por troca de pedido, existe uma interrupção na produção. E aí se para, troca peças da máquina, troca os insumos, as matérias-primas, para poder começar uma nova produção. E nesse intervalo eu tenho tempo parado, tempo vago. Algumas pessoas vão ajudar a desenvolver outras tarefas lá dentro, para poder já deixar o negócio tudo pronto para uma nova produção de um novo modelo, se for o caso, ou de um novo pedido, né, com cores diferentes, seja lá o que for. E aí tem essa adequação, essa interrupção. O just-in-time ele não consegue fabricar 24 horas ininterruptas, ou se for um turno de 8 horas, também não vai conseguir 8 horas ininterruptos. Algum momento você vai ter que fazer alguma troca de peça, um desligamento de uma máquina, parar a operação para fazer uma limpeza, uma manutenção. Isso tudo pode ocorrer. Isso tudo pode ocorrer. Então, desse modo, o ciclo da linha, esse intervalo de tempo entre a finalização, entre os itens ali, ele é dado também pelo ciclo de estação de trabalho. Ele tem que ser igual, né? Os momentos que antecedem e os momentos que sobrepõem, os momentos que se encerra essa linha, né? Ele é uma coisa muito bem executada dentro de um controle de produção, para que é como se eu colocasse um bloco, produzisse, tirasse um bloco, eu venho aqui e coloco um outro bloco. Aí a troca desses blocos aqui, ele precisa ter um ciclo dessa estação de trabalho que ele vai efetivamente ser iguais, tanto na eficiência quanto na eficácia quando necessário. Tá bom? Então vamos lá para mais uma, que eu vou falar sobre a qualidade total que entra em qualquer tipo de produção, não é só no just in time. Olho. Qualidade total. Eu adoro aula de qualidade, já trabalho qualidade nos cursos de produção, de marketing, de serviços principalmente, né? Então a qualidade total é um benefício gerado pelo sistema just in time. É um pressuposto para a sua implementação. Não tem como trabalhar just in time sem uma filosofia de qualidade total, tá, gente? Assim sendo, constitui-se num dos elementos mais importantes da filosofia, ao lado da busca por flexibilidade. O conjunto de conceitos que traduzem a visão do just-in-time sobre a gestão da qualidade tem sido denominado de controle de qualidade total. Este foi desenvolvido no Japão a partir dos trabalhos de Youssef Juran, né? O pessoal gosta de chamar de Juran, e depois Edwards Deming. Então é a dupla aí que se juntam com Feigenbaum. Então é Juran, Deming e Feigenbaum. Esses caras aí são os caras da qualidade total, tá? Eles que desenvolveram muitas técnicas, muitas teorias para ser aplicado nas fábricas. O principal conceito do controle de qualidade total é a atribuição da responsabilidade pela qualidade da produção, de uma forma mais ampla. Isto quer dizer controle de qualidade na fonte, ou seja, garantir que os produtos sejam produzidos com qualidade e não apenas inspecioná-los após sua produção. Correia e Janés, 1992, página 87 e 88, que é o nosso referencial bibliográfico básico utilizado nesta aula, né? Aula 2, a parte 2 do Just in Time, tá bom? Beleza? Pessoal, quando o autor vem e diz que a qualidade é um benefício gerado pelo Just in Time,
cuidado ao generalizar esta frase, tá? Porque o outro modo de fabricação, ele também pode gerar qualidade como benefício, né? Qualidade como benefício. Ele não é só gerado pela just-in-time. Mas aqui a gente vai tratar do just-in-time, como nós estamos trabalhando just-in-time, vamos falar da qualidade colocada nela, porque a qualidade ela deve ser utilizada em qualquer uma das situações aqui, não só no just-in-time, tá bom? Ela entra em serviços, ela entra em produtos, ela entra nas formas de fabricação também, lá dentro da produção. Então tem bastante coisas envolvidas aqui. Eu não posso tratar exclusivamente que a qualidade é só do just-in-time, porque não é, tá? Mas vamos tratar aqui, como a nossa aula é de just-in-time, vamos falar a respeito dele. Então a qualidade é um benefício gerado pelo just-in-time e um pressuposto para a sua implementação. Implementação da qualidade. Qualidade total? Qualidade total. 5S? Pode ser. ISO? Não tem problema. Desde que tenha um programa de qualidade que vai normatizar, e essa normalização ou normatização, ela vem nos colocar regras, né, dentro desses métodos que deve ser aplicado. Então a gente vai seguir essas regrinhas, e dentro dessas regrinhas a gente vai errar menos, porque aquilo já foi estudado, já foi testado, já foi visto que aquela forma de utilização, naquela normatização, ela vai gerar benefícios. Então a situação de erro é bem menor do que você não ter um programa de qualidade. Eu sempre falo para o pessoal, muito cuidado com o termo qualidade. Ninguém se fala que o produto tem alta qualidade ou baixa qualidade. A qualidade ela é medida por padrões, tá bom? O produto tem ou não tem qualidade, não quer dizer que seja bom. O que é um produto com qualidade? É um produto que a empresa tem um programa de qualidade, ISO, 5S, PQM, qualquer um dessas aí, e ela acaba dizendo, olha, esse é um produto com qualidade ISO 9000. Quer dizer que ele é melhor do que um produto que não tenha qualidade? Não, isso não quer dizer isso. Existem empresas que não têm programas de qualidade e têm produtos melhores do que empresas que têm os produtos de qualidade. Os programas de qualidade, tá? A qualidade é uma normatização. Então você nunca diz alta qualidade, baixa qualidade. Você diz alto padrão de qualidade. Porque o padrão de qualidade a gente consegue medir. A gente consegue ver se ele é alto ou se ele é baixo dentro dos seus padrões. Esse é um produto de baixo padrão de qualidade. A empresa tem qualidade, mas o produto tem baixo padrão. Ele não é tão elevado, tão bom assim. Tá certo? Então é assim que a gente trata a qualidade. Se alguém fala assim, porque é neologismo, ou aprenderam a falar que é alta qualidade, baixa qualidade, esse produto de alta qualidade. Só que, administrador, tá errado a aplicação do termo dessa forma, tá? Sempre trabalhe com padrões de qualidade e nunca alta ou baixa qualidade. O produto tem qualidade ou não tem. Não quer dizer que ele seja ruim ou bom. Tá bom? Tá? Então, dentro dessa filosofia, né, buscando essa flexibilidade, então esse conjunto de conceitos, ele pode traduzir a visão que o just-in-time tem sobre a gestão da qualidade. Né? Então, aí veio os caras lá, né, o Damon, o Juran e o Feigenbaum, né, traduzindo toda essa ideia aí para a qualidade total. Aplico a qualidade total na fábrica e vou ter melhores resultados, tá bom? Então, e o principal conceito de qualidade total é a atribuição da responsabilidade pela qualidade na produção. Aí fechamos. Tá? Responsabilidade. Eu preciso seguir dentro da minha responsabilidade o que o meu programa de qualidade pede. Né? Normatização. Beleza? Vamos lá para mais uma. Redução de tempos envolvidos no processo. A redução dos tempos envolvidos no processo de produção, just-in-time, tem um efeito muito importante, a flexibilidade. Esta flexibilidade resulta do fato de a produção não estar comprometida com um determinado programa de produção por um prazo muito longo, podendo adaptar-se de forma mais ágil às flutuações de curto prazo na demanda. Gente, só se tiver uma organização bem feita, senão eu vou ter probleminhas aí, tá?
A importância da meta de reduzir a zero o lead time de produção não pode ser subestimada, principalmente considerando-se a pressão exercida pelo mercado junto às empresas de manufatura, no sentido de responder rapidamente a pedido de uma grande variedade de produtos. Está lá na mesma obra, a página 90 e 91 do Correia e também do Gianese. O pessoal, sabem o que é lead time? Tem uma definição clássica aqui, que vem da engenharia da produção, ou pelo menos alguém que é da área de administração com a linha de produção, né? Que ele diz que é o tempo decorrido entre a chegada de um pedido que se efetua por um cliente até a entrega do produto. Então isso é calculado o lead time. Esse termo também ele pode ser entendido como uma medida de tempo gasto pelo sistema produtivo, tá, para transformar essas matérias-primas em produtos acabados. Então o lead time é o tempo que eu levo para poder fabricar o produto. No setor de serviços, que é um pouquinho diferente, o lead time ele vai envolver outros processos que não é a manufatura, é claro, né? Estou falando de serviços que não é palpável, né? Por exemplo, o pedido de cliente, a entrada do pedido, montagem desse pedido, a separação do estoque, processamento, e se for o caso, transporte e entrega. Em alguns casos, serviço não tem transporte nem entrega. Então, cada uma dessas etapas aqui ele tem um tempo diferente para ser executada, né? E conforme a execução de cada uma delas, aí o prazo de entrega da mercadoria vai ser diferente. Ele pode ocorrer de várias formas aí, isso vai depender muito de cada situação, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado aí, porque o lead time faz parte do planejamento. Aí vocês começam a ver o tanto que é importante, né, o planejamento dentro da organização ou qualquer lugar, até dentro da sua própria vida, né, da sua vida pessoal aqui. E pessoal, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tá uma chuva bem legal, bem forte, que talvez vai atrapalhar um pouquinho aqui o áudio, tá? Mas vamos seguindo. Então, a redução dos tempos envolvidos no processo de just-in-time tem um efeito muito importante. Aí eu posso chamar de a flexibilidade para poder desenvolver. Ela resulta do fato da produção não estar comprometida com um determinado programa de produção, ou por um prazo muito longo. Então, ela pode se adaptar de forma mais ágil a qualquer tipo de flutuação, né, de curto prazo ou dentro dessa demanda. Se o negócio for muito grande, uma transformação muito grande numa produção ali, eu não consigo seguir. Eu não consigo cumprir o lead time. Isso que eu acabei de falar para vocês. Então, se a gente conseguir reduzir o lead time dentro dessa produção, né, eu vou poder ter bons resultados também, que eu consigo agilizar a minha produção. Aí o autor vem e diz que, considerando a pressão exercida pelo mercado junto às empresas de manufatura, no sentido de responder rapidamente a pedidos de uma grande variedade de produtos, eu trabalho o lead time. Se vai dar certo? Não sei. É outra história. O planejamento deve ser feito? Sempre. Mas eu consigo colocar dentro desse planejamento uma aplicação para uma resposta mais rápida? Vai depender muito de todo o sistema. O just-in-time precisa de lead time. A produção normal, entre aspas, também, mas é diferente a aplicação. O cálculo do lead time é outro. Até porque eu posso ter matéria-prima e estoque e também produto acabado parado quando não é just-in-time. Então o lead é outro também. Tá? Então, a redução de tempos envolvidos nesse processo é importante para eu poder fabricar mais em tempo melhor. O lead time vem para nos auxiliar nos cálculos desse tempo ou desses tempos, se for etapas e blocos diferentes. Tá bom? Então, é importante que tenhamos, né,
um conhecimento também a respeito do lead time, beleza? Vamos lá para mais uma, olha. Esse próximo aqui é o fornecimento de materiais just in time. É diferente o fornecimento? É por causa do lead time, é porque o tempo ele vai nos colocar em uma situação que eu preciso fabricar um pouquinho diferente do modo, entre aspas, normal. Os elementos mais importantes do fornecimento de materiais no sistema Just-in-Time são extensões lógicas da produção JIT. E em grande medida são pré-requisitos necessários para uma implementação de sucesso. E esses elementos são lotes de fornecimento reduzidos, recebimento frequentes e confiáveis, lead times de fornecimento reduzidos. Olha o lead time entrando aí de novo. Altos níveis de qualidade. Olha que ele colocou nível lá e não colocou alta qualidade. Viu que ele padronizou ali, né? Então, altos padrões de qualidade. A mesma obra também, Correio Janese, página 94. Tá? Ainda na mesma página, a esses elementos devem acrescentar um relacionamento cooperativo com os fornecedores, ao invés de um relacionamento entre adversários. Além da ênfase na redução do número de fornecedores, objetivando uma única fonte de fornecimento para cada material comprado. Na prática, a condição de fornecedor único é impraticável. Não consegue, né? Vai ter problemas aí. Mas existe a possibilidade. Pode ser bastante arriscada, contudo é um objetivo a ser perseguido. E é uma coisa para se ver, para se notar dentro do quê? Do planejamento. Certo? Então vamos agora ver aqui, né? Vamos explicar o fornecimento de materiais. Pode olhar aqui do Just-in-Time, né? Os elementos mais importantes do fornecimento de materiais Just-in-Time são o quê? Extensões lógicas da produção. Extensões. Também, em grande medida, são pré-requisitos necessários para a implementação de sucesso. E o que eu preciso para poder fazer isso aí? Primeiro, lotes de fornecimento reduzidos. Não chega uma carreta com milhares de produtos. Primeiro que se for descarregado o caminhão direto para a linha de produção, o caminhão vai ficar 2 dias ali. Vai atrasar o motorista, vai ter vários atrasos. Então, esses lotes eles devem ser menores, né? O lote de fornecimento tem que ser reduzido. Então ele vem em blocos, ele vem em menores quantidades, exatamente para aquela quantidade necessária para a produção daquele período. E esse período pode ser 6 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas, se for o caso. A quantidade de material para 24 horas ela é perigosa, tá, gente? Porque é muito material, dependendo do que você fabrica. A empresa fabrica 1000 peças por dia, então matéria-prima para tudo isso aí é bastante coisa. Então às vezes ele pode entrar 2 vezes no dia aí, né? E aí depois eu falo ali do único fornecedor que pode acarretar também. Depois os recebimentos frequentes e confiáveis. Se você tem um fornecedor que já está embalado aqui na sua forma de produzir, no seu just-in-time, ele vai se adequar também. Isso faz parte do planejamento, tá? A adequação dos fornecedores e dos clientes, porque eu também não posso produzir. Meu cliente fala, segura 2 dias aí que eu não tenho onde pôr. Aí você vai ter que segurar, não adianta você mais. Tá bom, eu guardo aqui no meu depósito. Não vai ser just-in-time. Né? Ao mesmo tempo que vai entrando matéria-prima produzindo, vai saindo, vai indo para a expedição, controle de qualidade, tchau. Né? Como diz outro, tchau, obrigado. Tá certo? E o lead time de fornecimento reduzidos também, porque reduzir lead time é reduzir o tempo. O tempo que é entrada, processamento e saída. Input, processes, output. Ou entra matéria-prima e sai produto acabado. Sem guardar, sem armazenar, né, a não ser o tempo necessário para a produção. Senão não é just-in-time. E depois os altos níveis de qualidade. Eu achei interessante que os autores aqui eles já colocam aqui altos níveis. Níveis
pode ser chamado também de padrão. Ele não fala alta qualidade, né? Baixa qualidade, não, ele fala altos níveis, altos padrões de qualidade, tá? Então, para esses elementos aqui, ele deve acrescentar um relacionamento cooperativo com os fornecedores. Se o seu fornecedor não for cooperativo, se ele atrasar, se ele adiantar, você pode ter problemas. Então, se o seu fornecedor tem que estar muito bem alinhado, isso aí precisa de planejamento, precisa conversar, precisa verificar certinho o que vocês vão fazer, porque o negócio é mais embaixo aqui no Just in Time. O negócio é muito dinâmico, não dá para dar bobeira não, senão atrasa mesmo, tá? Então você não pode fazer um relacionamento de modo adversário. Além da ênfase na redução dos números de fornecedores, objetivando uma única fonte. Que aí você precisa de outro depois, num certo problema aí, em alguma coisa que falta aí. Você não tem bom relacionamento com ele, você deixou de comprar, compra do outro lá agora. Aí você vai ter problemas, tá? Então muito cuidado aqui, deixa o seu portfólio de fornecedores bem ativo, né, tem o chamado pós-venda, mas tem o chamado CRM que pode ser também feito não só com o cliente, mas da mesma forma também com os fornecedores. E aí você ter um bom relacionamento com fornecedores faz com que numa situação em que o teu fornecedor principal falte matéria-prima, você recorra a um outro, mesmo que você pague um pouquinho mais caro, mas ele vai te dar o fornecimento e você não vai ficar na mão, tá bom? Isso é importante na sua linha de produção, principalmente no Just in Time, que tem um lead time muito, muito reduzido, tá bom? Vamos falar sobre o elemento humano no Just in Time, porque não é só máquina, né? Nem matéria-prima e nem insumos apenas, tá? Vamos falar do fator humano, olho. O elemento humano Just in Time. Vários aspectos citados da filosofia JIT requerem grandes doses de participação e envolvimento da mão de obra, além de ênfase no trabalho de equipe. O processo de aprimoramento contínuo não pode ser realizado a menos que a mão de obra esteja atuante, tanto no sentido de identificar os problemas e torná-los visíveis, como sentido de colocar esforços para resolvê-los. Já falei isso para vocês, gente. Planejamento tem que entrar no tempo certo. A própria responsabilidade pela qualidade, que é retirada dos especialistas e colocada sobre o pessoal de produção, só pode ser imaginada com o desenvolvimento dos trabalhadores. Ah, tá, então pode entrar treinamento aqui. Exatamente, já explico para vocês, tá? Página 96 e página 97. Olha só. Por que é importante o fator humano, o elemento humano no Just in Time? Não é só no Just in Time, é em qualquer situação. Pode ser na produção de modo que a gente chama de normal, pode ser no Just in Time, pode ser na produção de serviços. Eu, por exemplo, eu tenho muita produção de serviço na consultoria e eu dependo muito dos elementos humanos, dos meus parceiros, das pessoas que estão trabalhando comigo na produção de serviços, né? Então, mesmo na condição de qualidade, mas também na produção do serviço, na produção de produtos ou qualquer uma outra aplicação aqui, né? Vários aspectos são citados dentro dessa filosofia de Just in Time, e ela requer uma grande participação e envolvimento de quê? Da mão de obra, de pessoas especializadas na produção, de trabalhadores, daqueles que colocam a mão na massa para ter a produção, para ter o produto acabado. Tá? O processo de aprimoramento contínuo não pode ser realizado a menos que a mão de obra esteja atuante. E é no sentido de identificar os problemas, se houver, tá? Torná-los visíveis, como um sentido de colocar os esforços para resolvê-los. Mas também observar pontos positivos, pontos que funcionem bem, tá? Que é o nosso lado positivo aqui, nossos pontos fortes de produção.
E aí eu manter, ou pelo menos tentar fazer com que esse ponto positivo sobressaia sobre aqueles negativos, sobressaindo, corrigindo preferencialmente. Agora, o fator humano, quando ele tem experiência, quando ele tem conhecimento de causa ali, ele não vai deixar passar problemas. Ele vai resolver os problemas, vai indicar esses problemas nocivos, né, a uma gerência, a uma supervisão, alguém que está no nível um pouco superior aí, né, um nível tático, um nível estratégico, se for o caso. Tá certo? Então, dependo muito. É como pegar uma pessoa totalmente leiga e colocar na linha de produção e falar, ó, faz só isso aqui. Ele não vai enxergar defeitos, não vai enxergar outras coisas, porque não passou pela experiência, não teve um treinamento para isso. E aí ele pode sentir falta depois ali, por falta de conhecimento, né, da efetividade da produção. Então essa própria responsabilidade pela qualidade, e aí eu chamo de responsabilidade das pessoas para ter uma qualidade como resultado, né, ela é retirada dos especialistas e colocada sobre o pessoal de produção, porque esses especialistas têm conhecimento para poder aplicar, treinar, desenvolver, né, esses trabalhadores, fazer o envolvimento desses trabalhadores. Então é uma forma assim de treinar e desenvolver as pessoas dentro dessa fabricação aqui no modus operandi qualidade. No trabalho da qualidade, da normatização, do conhecimento das normas, sem ter problemas depois, com defeitos, por exemplo, com falta de aspectos da produção favoráveis. Tá? Então, é um cuidado, sim, que a gente tem que ter. E, gente, eu sempre utilizei isso comigo, nas minhas aulas e também na minha consultoria. O elemento humano é muito importante, por isso eu dou muito valor às pessoas que são meus parceiros, que estão trabalhando comigo, não só o cliente, fornecedores também e os fornecedores de serviços no caso, tá certo? Vamos lá para mais uma, porque a gente já está para encerrar, tá bom? Olha na tela. Ó, pessoal, essa aqui é a nossa o último slide sobre o nosso material. E aquele gancho que eu falei para vocês, né, aquele elo que eu falei para vocês, ele se dá aqui. Então eu vou falar da relação do JIT com o Kanban. Até porque a nossa próxima aula, depois da prova, vai ser Kanban, para poder encerrar esse material aqui de sistema just-in-time. Tá certo? Então, relação do JIT com o Kanban. O Kanban é uma metodologia que organiza as etapas de um projeto ou a realização de uma demanda. Veja que ele também é uma metodologia, assim como o Just-in-Time, tá? Como Kaizen, por exemplo. Geralmente aplicado por meio de cartões ou post-its, inseridos em um quadro que também pode ser virtuais, ou se usa tablet, computadores, trata-se de uma maneira de alcançar o Just-in-Time. O Kanban ajuda no controle do ritmo de uma produção e sinaliza quando uma nova etapa pode ser começada. Considerando colaboradores, setores da empresa, fornecedores e clientes. Cada processo tem seu pontapé inicial quando a etapa anterior é concluída. Isso garante a utilização apenas dos recursos necessários para cada fase da atividade, equalizando e estabilizando demandas. Tá? Esse está lá no portal ThoughtWiz, foi publicado em 2021. Tá novinho aqui esse material de Kanban, da relação Just-in-Time com o Kanban. Olha só, pessoal, pode olhar para o tio aqui. Ó, esse elo aqui é para a gente poder encerrar a nossa aula de hoje, para a gente já dar, a gente falou de pontapé ali, né, do pontapé inicial, a gente já dá o pontapé inicial aqui para a nossa próxima aula depois da prova, que é o Kanban. O que é o Kanban? Ele também é uma metodologia, assim como o Just-in-Time. Só que ele vem para organizar as etapas do projeto ou a realização da demanda dessa produção. Ah, professor, mas isso aqui não é só organização dentro do planejamento? Não deixa de ser um planejamento, não deixa de ser uma forma de organização. Mas ele é um método que eu posso utilizar ou não. E muitas empresas utilizam. E as empresas japonesas
que a gente falou tanto aqui do sistema Toyota, qualidade Toyota, Just in Time Toyota, Kaizen, Kanban. Então, a gente vem e fala sobre isso também. Por quê? Uma forma, eu não vou me aprofundar, porque na outra aula sobre Kanban a gente vai ver tudo isso aí, tá? Mas só para vocês terem ideia, é aplicado por meio de cartões. Cartãozinho na produção ali, ou ainda post-it. Sabe o que é um post-it? Sabe aquele bloquinho que tem uma colinha em cima que você escreve assim, vai lá e pá, e coloca no seu computador, no seu caderno, na parede, qualquer um outro lugar para servir de lembrete? Então, aquilo é um post-it, tá? E algumas pessoas falam post-it, né? Vamos falar post-it mesmo, da forma aportuguesada, né? Eles são inseridos aonde? Normalmente tem um quadro que você coloca ele lá. Algumas empresas já estão usando de forma virtual, com tablets, ou computadores, o telão. Vai produzindo e vai observando por meio do telão, olhando lá pro telão lá, como que funciona, como que tá essa produção. E ele tem uma maneira de alcançar o Just in Time, porque ele é organizado para isso, para ter essa relação com o Just in Time e eu poder seguir. Então o Kanban ele ajuda no controle também do ritmo da produção, para não entrar mais matéria-prima com uma produção mais lenta, ou a produção está muito rápida e faltando a matéria-prima ali, vai atrasar. Então, para ter também o ritmo da produção certinho, né, organizadinho, ele vai sinalizar quando a etapa deve ser começada, encerrada, considerando que os trabalhadores, né, considerando esse setor da empresa, os seus fornecedores e também os clientes que vão receber esse produto que é feito. Então cada processo ele vai ter seu início quando a etapa anterior é concluída. Eu não estou iniciando uma produção sem terminar aquela. O Just in Time eu inicio, produzo e saio, faço a realimentação para uma nova produção. É uma forma que é o sistema. Então isso vai garantir o que? A utilização apenas dos recursos necessários para cada fase da atividade. Aí eu equalizo e estabilizo essas demandas aqui. Eu tenho ritmo, eu tenho pessoas especializadas e a forma de entrada, processamento, saída e realimentação adequada conforme o planejamento que foi feito. Beleza? E é isso aí, pessoal. É assim a gente vai encerrando o nosso material de hoje. Deixa eu mostrar para vocês a atividade que vocês vão fazer nessa aula, tá? A atividade é esta aqui, que a gente vai, pode olhar, isso aqui que a gente vai falar, né, o que a gente falou nessa aula, e hoje vocês vão desenvolver essa atividade. Não esqueça que tem uma palavra-chave, que essa atividade deve ser colocada lá no portal, que ela vai gerar a presença. A soma dos 3 itens vai gerar os divididos avos para cada aula. Então nós temos 10 aulas, então nós vamos pegar 4 pontos e dividir, então cada aula vai valer 0,4, então cada atividade dessa aí vai valer 1,33, tá? 1,33 não, né? Para cada aula aqui uma fração, né, de 4 pontos dividido por 10 dá 0,4. Aí esse 0,4 vai dar 0,033, 34 para cada atividade aqui que é dividida em 3 por aula, beleza? Tá? Pode olhar aqui pro tio. Ó, a gente usou uma vasta bibliografia aqui, né? Eu peguei a obra do Correia e Gianesi. Essa obra tem uma vasta bibliografia, inclusive nessa bibliografia que vocês vão ver aí já tem a parte do Kanban também, que eu separei em JIT 1, JIT 2 e Kanban, que é a terceira e última aula desse bloco. Dá uma olhadinha aqui que eu vou mostrar, olha. Ó, esse aqui é bibliografia, tá? Olha, é super grande, né? Tem aqui o quarto e o quinto autores aqui, né? Correia e Gianesi. O quinto é Correia e Correia, mas nós utilizamos ali a quarta obra principalmente, essa obra de 1992. E depois ali no outro nós temos a segunda parte ali
né, da nossa bibliografia, tá bom? Tá certo? Pessoal, e é isso aí, então a gente vai encerrando a nossa aula de hoje, a nossa aula número 10 da semana 11, que é a parte 2 do Just in Time. Então, o nosso curso é o curso de administração da Faculdade Santa Maria da Glória SMG, os nossos períodos 5º, 6º e 7º da disciplina de gestão de recursos materiais, tá bom? Assim a gente encerra a nossa aula. Feriadinho na próxima semana, tá? Não vamos ter aula na próxima semana, mas vamos ter prova, né, daqui a 15 dias, na outra semana, já com a atividade de vocês. Nessa semana que é feriado, se vocês quiserem recorrer a mim para alguma dúvida aqui antes da prova, estarei à disposição e atenderei a todos aí que precisar, né, que fizer o pedido aí, a gente está pronto para isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana. Eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou Faculdade Santa Maria da Glória SMG de Maringá.